A chegada à pousada foi estranha, para dizer o mínimo. Quando decidi passar uns dias longe de tudo, pensei que essa cidade litorânea esquecida pelo tempo seria o lugar perfeito para relaxar. Mas assim que vi a pousada, um arrepio percorreu minha espinha. Ela ficava de frente para o mar, mas não tinha o charme de uma hospedagem à beira-mar. Não. A fachada estava desgastada pela maresia, a tinta descascada e as janelas empoeiradas, como se ninguém tivesse se importado com ela por anos. As tábuas de madeira rangiam sob meus pés quando entrei, e o cheiro forte de umidade me fez prender a respiração. A recepção era mal iluminada, com uma luz amarelada que oscilava, quase como se estivesse prestes a apagar. Os móveis antigos estavam cheios de marcas de uso, e tudo parecia fora do lugar, como se alguém tivesse reaberto a pousada às pressas, sem se preocupar em deixá-la apresentável. Eu queria descansar, só isso. Me afastar do caos do trabalho e me esconder por uns dias. Mas logo de cara, algo na atmosfera daquela pousada me deixou inquieto. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas tremerem. E o silêncio, era perturbador. A cidade parecia morta, e dentro da pousada, o único som, além do vento e das janelas rangendo, era o de uma velha ventoinha girando devagar no canto do salão. Quando me aproximei da recepção, o recepcionista apareceu sem fazer barulho, me assustando. Ele me observava de um jeito estranho, quase como se soubesse mais do que estava disposto a contar. Seu sorriso era forçado, seus olhos evitavam contato direto. Algo estava muito errado ali, mas eu ignorei, me convenci de que era só o cansaço da viagem. Só alguns dias, pensei. Eu só preciso de um pouco de paz. Mas aquela sensação incômoda, de que havia algo escondido naquela pousada, não me abandonava. Eu mal tinha chegado, e já parecia que algo estava me observando e algo que eu ainda não podia ver. Naquela primeira noite, acordei com um sobressalto, sem saber bem o porquê. A pousada estava envolta em um silêncio profundo, mas logo percebi que não era um silêncio total. Havia sons. Pequenos ruídos. No começo, achei que fossem os barulhos naturais de uma construção velha de madeira rangendo, o vento zunindo entre as frestas das janelas. Mas logo percebi que era mais do que isso. Eram sussurros e baixos, abafados, como se alguém estivesse conversando a poucos metros do meu quarto. Me sentei na cama, tentando entender de onde vinham. As batidas suaves começaram logo em seguida, como se passos leves percorressem o corredor estreito lá fora. O relógio marcava 3 da manhã. Quem, além de mim, estaria acordado naquele horário? Levantei devagar, meu corpo inteiro tenso, e fui até a porta do quarto. Abri-a com cuidado, esperando encontrar alguém. O corredor estava vazio. A luz fraca das lâmpadas piscava ocasionalmente, e o som dos passos havia parado. Apenas o eco do meu próprio respirar era audível. Fechei a porta com um suspiro, tentando me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Uma casa velha faz barulhos, certo? Deitei novamente, mas os sussurros voltaram. Desta vez, mais próximos, mais distintos. Como se não estivessem mais no corredor, mas e nas paredes ao meu redor. O som se tornava mais claro, e algo neles me gelava a espinha. Era quase como se estivessem dizendo meu nome. Cobri a cabeça com o travesseiro, forçando-me a ignorar. Era o prédio. Era o cansaço. Nada mais. Mas por mais que eu tentasse bloquear, aqueles sussurros penetravam meus ouvidos. Agora, não havia dúvida, seja o que for, sabia que eu estava ali. Nos dias que seguiram, uma sensação incômoda se instalou em mim. A pousada, que já parecia vazia quando cheguei, agora parecia deserta. Os poucos hóspedes que vi no primeiro dia simplesmente desapareceram. Fui até a recepção e perguntei ao recepcionista, mas ele apenas me lançou um olhar vago, como se a minha pergunta fosse irrelevante. Devem ter saído para passear, ele disse, com um tom descontraído demais para a situação. Tentei insistir, mas ele logo mudou de assunto, me oferecendo café ou recomendando lugares para visitar na cidade. Algo estava errado. Eu sentia isso.
Comecei a explorar a pousada com mais atenção, andando pelos corredores mal iluminados e passando por portas trancadas que pareciam não ter sido abertas em décadas. A sensação de abandono era palpável, como se partes daquele lugar tivessem sido deixadas para apodrecer, esquecidas por quem quer que administrasse o local. Mas o que mais me perturbava eram os espelhos. Eles estavam espalhados por toda a pousada, grandes e antigos, com molduras escuras e desgastadas. Sempre que passava por um deles, tinha a nítida sensação de ver algo de relance no reflexo. Uma sombra, uma figura que parecia estar ali por um instante, no canto do meu campo de visão. E, quando eu virava rápido para olhar diretamente, não havia nada. Era como se os espelhos escondessem algo que só se revelava no momento em que eu não estava prestando atenção. Aquela sensação de ser observado voltou, mais intensa. Cada reflexo parecia me espiar. Cada sombra no vidro trazia um calafrio inexplicável. Eu sabia que não estava sozinho ali, mesmo que o lugar parecesse deserto. Foi em uma dessas explorações que encontrei algo perturbador. No meu quarto, atrás de um armário pesado que decidi mover, havia um pequeno diário, sujo e desgastado pelo tempo. As páginas estavam amareladas, mas legíveis. O diário contava a história da pousada, e o que eu li me gelou até os ossos. Aparentemente, aquela pousada já havia sido um refúgio para um culto secreto, que realizava rituais obscuros. As vozes que eu ouvia à noite? De acordo com o diário, elas pertenciam aos espíritos das pessoas que foram sacrificadas pelo culto. Eles estavam presos ali, vagando pelos corredores, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eles não encontraram descanso, e agora, eu estava ali, na mesma pousada, cercado por suas almas atormentadas. Eu não conseguia respirar direito ao terminar de ler. As sombras nos espelhos e as vozes à noite. Tudo fazia sentido agora, e a verdade era muito pior do que eu poderia imaginar. Naquela última noite, não consegui mais suportar. Os sussurros estavam cada vez mais altos, quase como se me chamassem, me empurrando para encarar a verdade. Tudo parecia apontar para o porão. Eu sabia que o epicentro de toda aquela energia estranha estava lá, naquele espaço escuro e abafado que evitara desde o primeiro dia. Mas, agora, eu precisava saber. Desci as escadas com passos pesados, sentindo o peso de algo muito além de mim. Quando cheguei à porta trancada no fundo do porão, os sussurros eram ensurdecedores. Peguei um pedaço de ferro que encontrei jogado no chão e arrombei a fechadura. A porta cedeu com um estalo, revelando um quarto que parecia ter sido selado por décadas. O cheiro de mofo e decadência era sufocante. A sala estava cheia de símbolos gravados nas paredes, desenhos estranhos e indecifráveis que pareciam pulsar com vida própria. No centro, uma mesa coberta de velas derretidas, e ao redor dela, o que parecia ser as sombras de pessoas. No começo, pensei que estava vendo coisas, mas então as sombras começaram a se mover. As vozes, antes apenas sussurros, agora eram gritos e lamentos, vindos de todas as direções. Meu coração disparou. Não estava mais sozinho ali. As figuras espectrais começaram a se materializar, surgindo das sombras. Eram os antigos membros do culto, presos na pousada, suas almas atormentadas, suas faces distorcidas pelo sofrimento. Eles me cercavam, como se estivessem esperando por mim, como se eu fosse parte de algum ciclo macabro que se repetia. O pavor tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair, mas minhas pernas pareciam travadas no chão. Os espíritos se aproximavam, seus rostos cada vez mais nítidos, suas mãos estendidas como se quisessem me arrastar para o mesmo destino que tiveram. De repente, meu corpo reagiu, e eu corri. Os corredores da pousada, que antes eram simples e curtos, agora pareciam infinitos. Cada vez que virava uma esquina, acabava em um corredor idêntico ao anterior. As vozes continuavam, me seguindo, ecoando em minha mente, e eu sentia o frio gélido das entidades ao meu redor, como se estivessem a apenas um passo de distância. Tentei a porta da frente, desesperado. Forcei a maçaneta, mas a chave não funcionava. Eu estava preso. As sombras se aproximavam, e o ar ficou pesado, quase impossível de respirar.
Sentia que o passado sombrio daquele lugar estava me puxando para dentro, me consumindo, e não havia mais para onde fugir. Corri pelos corredores infinitos, mas a sensação de que tudo estava me empurrando para um fim inevitável crescia dentro de mim. Eu sabia, em algum lugar profundo, que não havia mais saída. As sombras pareciam se multiplicar, cada vez mais próximas, seus sussurros e lamentos aumentando a cada passo que eu dava. Quando finalmente alcancei o saguão, ele estava lá. O recepcionista, parado atrás do balcão como se estivesse me esperando o tempo todo. Seu rosto estava frio, inexpressivo. Por um segundo, tudo parou. O som dos sussurros cessou, e tudo o que restou foi o som do meu coração batendo forte, descontrolado. Você entende agora, não é? Ele disse, sua voz ressoando como se viesse de muito longe. Eu queria gritar, queria exigir respostas, mas minha boca parecia selada. Ele se aproximou lentamente, cada passo fazendo eco na madeira velha do chão, até que sua presença ficou clara para mim. Ele não era um simples recepcionista. Era o último remanescente de um culto antigo, um guardião amaldiçoado, preso ali para sempre. Alguém precisa manter a pousada viva, se ele continuou, com um tom de resignação em sua voz. E para isso, precisamos de almas e de hóspedes como você. Foi então que tudo fez sentido. Eu era só mais uma vítima, atraído para aquele lugar pela promessa de descanso, mas destinado a nunca sair. As sombras que me perseguiam não eram só espíritos perdidos, eram as almas daqueles que, como eu, haviam caído na armadilha, aprisionados para sempre. As vozes voltaram, agora mais altas do que nunca, e as sombras começaram a me cercar novamente. O recepcionista apenas observava, seus olhos sem brilho, já resignado ao seu papel. E eu não podia mais lutar. A escuridão tomou conta de mim, e o último som que ouvi foi o das vozes me consumindo, me chamando para me juntar a elas. Minhas forças se foram, e senti meu corpo se desintegrar entre aquelas paredes amaldiçoadas. Minha mente foi se apagando, minha existência se dissolvendo, até que tudo o que restou de mim foi um eco distante, um sussurro fraco entre os corredores. Eu não era mais eu. Agora, eu era parte da pousada, preso naquele ciclo, esperando pela próxima alma desavisada que atravessasse suas portas.